Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Vamos aqui tirar mais uma dúvida sobre a previdência do servidor. E aqui nós temos um tema bastante interessante, né? Bastante interessante que merece a sua atenção, né? Olha a pergunta, olha a pergunta. O tempo de serviço prestado ao Banco do Estado do Rio de Janeiro pode ser computado como tempo de serviço público? Veja só, o Banco do Estado do Rio de Janeiro, ou melhor, até meados da década de 90, existia uma prática muito comum nos entes federados, nos estados, que era a prática de possuírem seus bancos, né? Os bancos, os estados tinham instituições financeiras, bancos para lhes atender. O Rio de Janeiro era um deles, até meados da década de 90, como eu disse. Por quê? Porque a partir daí, né, esses bancos começaram, vamos dizer assim, a ser privatizados. Alguns estados, né, você aí no seu estado, pode ainda ter banco estadual, né? Como é o caso do Rio Grande do Sul, né? Como é o caso de alguns estados, como é o caso de Santa Catarina e de alguns outros estados do Nordeste, né? Mas isso não é mais regra, né? Agora são poucos os estados que ainda têm os seus bancos, mas tiveram no passado. E aí fica a pergunta: esse tempo é serviço público? Gente, o que é serviço público? Trouxe Maria Silvia para nos ajudar, né? Para Maria Silvia, serviço público é toda atividade material atribuída por lei ao Estado, né? Essa atividade ela pode ser exercida diretamente ou por delegação e tem por objetivo atender às necessidades públicas ou as necessidades da sociedade. E aqui um detalhe, né? O regime ele pode ser total ou parcialmente público. Esse conceito é bastante amplo e um estudo aprofundado dele já autorizaria a concessão, ou melhor, o reconhecimento de que o tempo do Estado, ou melhor, do que o tempo de contribuição junto ao Banco do Estado do Rio de Janeiro é tempo de serviço público. Mas isso fica mais evidente onde, né? Fica mais evidente na orientação normativa número 02 de 2009. Por quê? Porque quando ela define tempo de efetivo exercício no serviço público, ela diz que é o tempo que foi prestado em cargo, função ou emprego público, ainda que descontínuo, isso não nos importa nesse momento, onde? Na administração direta, na indireta, na autárquica ou fundacional de qualquer dos entes federativos. Bruno, tá? O que o indireta nos ajuda? Na verdade, o indireta nos ajuda se ele for interpretado, né, em conjunto com a autárquica e fundacional. Por quê? Porque você que é da área do direito público sabe, mas você que não é vai ficar sabendo agora. A administração pública ela se divide em duas: a administração direta e a administração indireta, né? Na administração direta nós temos os chamados órgãos sem personalidade jurídica, né? As secretarias principalmente. Na administração indireta nós temos os órgãos, ou melhor, as entidades que têm personalidade jurídica própria. Quem são eles? As autarquias, as fundações, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. E os bancos públicos são constituídos sob a forma de sociedades de economia mista. Então, se ele é um banco público e é uma sociedade de economia mista, ele está contemplado aqui. Não, ele não está. Está sim, porque se a intenção do Ministério da Previdência, por intermédio da orientação normativa 02, fosse atender ou reconhecer como serviço público só o tempo de autarquia e fundação na administração indireta, para que ele usou a expressão indireta aqui? Não tem porquê ele escrevesse, então, na administração direta, nas autarquias e nas fundações. Em tese,
os atos administrativos normativos, assim como as leis, não podem conter palavras inúteis. Todas elas possuem o seu significado. E aqui, neste caso, o significado ou a expressão indireta refere-se e busca atender quem? As empresas públicas e as sociedades de economia mista. Por isso, nós entendemos que os bancos, enquanto eram bancos de entes federados dos estados, devem ter o tempo de contribuição vertido para eles considerado como tempo de serviço público. Ok, meu amigo? Ok, minha amiga, eu agradeço, né? Eu agradeço e convido você a enviar um novo questionamento.